Mística Cidade de Deus, Tomo 2, a segunda parte da Divina História e Vida Santíssima de Maria, Mãe de Deus. De Santa Maria de Ágreda, a escritora consulta a vontade de Deus para continuar a composição da obra. Terminada a primeira parte da Vida Santíssima de Maria, Mãe de Deus, ofereci ao Senhor o pequeno serviço de a ter escrito, para que a corrigisse com a divina luz, mediante a qual a havia composto, apesar de minha ignorância, e se me ordenava continuar ou suspender a obra tão superior à minha capacidade. A esta proposição respondeu-me o Senhor: escreveste bem e nos agradamos com isso. Quero, porém, que entendas que para manifestar os altíssimos mistérios encerrados no restante da vida de nossa única e dileta esposa, mãe de nosso unigênito, necessitas de nova e maior disposição. Queremos que morras a tudo quanto é imperfeito e visível e viva segundo o Espírito. Que todas as tuas operações e costumes não sejam de criatura terrena, mas sim de anjo, com maior pureza e semelhança com o que irás entender e escrever. Temores da Escritura. Por esta resposta do Altíssimo, compreendi que me era exigido tão novo modo de praticar as virtudes e tão alta perfeição de vida e costumes que, desconfiando de mim mesma, fiquei perturbada e temerosa de empreender negócio tão árduo e difícil para uma criatura terrena. Senti grandes combates entre a carne e o espírito. Este me chamava com interior energia, impelindo-me a procurar a grande disposição que me era pedida, apresentando-me os motivos do maior agrado do Senhor e meu interesse. A lei do pecado que sentia em meus membros, pelo contrário, me contradizia e se opunha à divina luz, criando-me desconfiança e temores de minha inconstância. Este conflito era forte rêmora que me detinha e covardia que me aterrava. Tal perturbação me fazia mais crível que eu não era idônea para tratar de coisas tão elevadas, ainda mais sendo tão alheias à condição e ofício de mulheres. Resolve não continuar a obra. Vencida pelo temor e dificuldade, determinei não prosseguir esta obra e usar de todos os meios possíveis para consegui-lo. Percebeu como um inimigo meu temor e covardia e como sua péssima crueldade se enfurece mais contra os fracos e desprotegidos. Aproveitando a ocasião, assaltou-me com incrível sanha, parecendo-lhe que me achava desamparada de quem me podia livrar de suas mãos. Para disfarçar sua malícia, procurava transformar-se em anjo de luz, fingindo-se muito zeloso de minha alma e acerto. Sob este falso pretexto, lançava-me porfiadamente contínuas sugestões e pensamentos, ponderava-me o perigo de minha condenação, ameaçava-me com castigos semelhantes ao do primeiro anjo, pois representava-me que eu desejava soberbamente compreender contra a vontade de Deus o que estava acima de minhas forças. Oposição do demônio. Propunha-me o exemplo de muitas almas que, professando virtude, tinham sido enganadas por alguma oculta presunção, consentindo nos enganos da serpente. Do mesmo modo, esquadrinhar eu os segredos da majestade divina só podia resultar de presumida soberba na qual estava metida. Encareceu-me que os tempos presentes eram muito impróprios para estes assuntos. Confirmava-o com sucessos de pessoas conhecidas que foram encontradas em engano, com o terror que outras cobraram para empreender a vida espiritual, com o descrédito que ocasionara qualquer coisa desedificante em mim e a má impressão que teriam os de pouca piedade. Tudo isto eu haveria experimentar para meu dano se prosseguisse escrevendo sobre tais matérias. Isto prova que a oposição à vida espiritual e a depreciação do mundo pelos carismas místicos vem a ser obra deste imortal inimigo, para extinguir a devoção e piedade cristã em muitos,
procura enganar alguns e semeia a sua cisânia entre a pura semente do Senhor, para escurecê-la, deformar-lhe o verdadeiro sentido e tornar mais difícil o discernimento entre as trevas e a luz. Desta dificuldade não me admiro, pois é ofício de Deus, de quem participa da verdadeira sabedoria e não se governa apenas pela sabedoria terrena. O perfeito discernimento dos espíritos é raro. Não é fácil na vida mortal discernir entre a verdadeira e falsa prudência. E às vezes até a boa intenção e o zelo levam o julgamento humano a se enganar. Se lhe falta o acordo e luz do alto, tive a ocasião de conhecer isso no que vou dizendo. Certas pessoas conhecidas e devotas, algumas que por sua piedade me estimavam desejando meu bem, outras com desprezo e menos afeto procuraram ao mesmo tempo afastar-me desta ocupação e até do caminho que eu trilhava, como se fora escolhido por mim. Não me perturbou pouco o inimigo por meio dessas pessoas, porque o medo de algum descrédito que podia produzir aos que comigo praticavam a piedade, a minha ordem religiosa, aos parentes e em particular ao convento onde vivo. Dava-lhes cuidado e a mim aflição, inclinava-me muito à segurança que me parecia havia de gozar seguindo o caminho ordinário das demais religiosas. Confesso que isto se ajustava mais à minha vontade, natural inclinação e desejo, e mais ainda à minha timidez e grandes temores. Perplexidade da Escritura. Flutuando meu coração entre estas impetuosas ondas, procurei alcançar o porto da obediência, que podia me oferecer segurança no mar amargo de minha confusão. Mas para que minha tribulação fosse maior, aconteceu nessa ocasião estarem tratando na ordem de investir de cargos superiores ao meu prelado e pai espiritual. Há muitos anos que ele dirigia meu espírito, conhecia meu interior e suas dificuldades e me ordenara que escrevera tudo que fora combinado, prometendo-me, mediante sua direção, acerto, paz e conforto. Não se realizou o que pretendiam, mas ficando nessa ocasião ausente por muitos dias, de tudo se valia o grande dragão, para derramar contra mim o furioso rio de suas tentações. Deste modo, nesta ocasião, como em outras, trabalhou com malícia extrema, embora inutilmente, para me desviar da obediência e instrução de meu superior e mestre. Vexações diabólicas, espirituais e corporais. A todas as contradições e tentações que digo, e outras muitas que não posso referir, acrescentou o demônio tirar-me a saúde do corpo, causando-me muitos achaques, indisposição e descontrolando-me toda. Instilou-me invencível tristeza, perturbou-me a cabeça, e parece que desejava obscurecer o entendimento, impedir a reflexão, debilitar a vontade e trasfegar-me completamente na alma e no corpo. Isto aconteceu porque, no meio desta confusão, cometi algumas faltas e culpas, para mim muito graves, ainda que foram menos de malícia que de fragilidade humana. Valeu-se delas a serpente para destruir-me mais do que qualquer outro meio, tendo-me cerceado a atividade das boas operações para me fazer cair. Depois libertou-me e empregou seu furor para que com maior ponderação eu conhecesse as faltas que eu cometera. Nisto ajudou-me ainda com ímpias e muito subtis sugestões, querendo me persuadir que tudo quanto havia acontecido comigo no caminho espiritual que percorro era falso e mentiroso. Tentações com falsa aparência de virtude. Como esta tentação vinha com tão aparente cor de virtude, resistia-lhe menos do que as outras, em consequência tanto das faltas que cometera, como de meus contínuos temores e sobressaltos. Não desfalecer inteiramente na esperança do socorro foi singular misericórdia do Senhor. Apesar disso, encontrei-me tão submergido na confusão e trevas que posso dizer, cercaram-me os gemidos da morte, envolveram-me as dores do inferno, levando-me à beira do abismo. Resolvi queimar os manuscritos da primeira parte desta divina história e não prosseguir a segunda.
A esta resolução, inspirada por Satanás, ele acrescentou também a sugestão de me afastar de tudo, que não cuidasse mais do caminho e vida espiritual, não cogitasse mais de vida interior, nem a tratasse com ninguém. Deste modo, poderia fazer penitência de meus pecados, aplacando o Senhor irritado comigo. Para garantir mais sua dissimulada iniquidade, propôs-me fazer voto de não escrever e assim me livrar do perigo de ser enganada e enganar. Que corrigisse minha vida, evitasse imperfeições e abraçasse a penitência. Intuitos diabólicos. Com esta máscara de aparente virtude, pretendia o dragão acreditar seus condenáveis conselhos e cobrir-se de pele de ovelha, sendo sangrento e carniceiro lobo. Continuou algum tempo neste combate e estive particularmente 15 dias em tenebrosa noite, sem sossego, nem consolo divino ou humano, sem este, porque me faltava o conselho e alívio da obediência, sem aquele, porque o Senhor havia suspendido o influxo de seus favores, as inteligências e contínua luz interior. Além de tudo, oprimia-me a falta de saúde e com ela a persuasão de que se me aproximava a morte e o perigo de minha condenação. Tudo isto tramava e representava o inimigo. Os efeitos da ação diabólica traem sua procedência. Como, porém, seus sabores são tão amargos e todos acabam em desesperação, a própria turbação que alterava todo o conjunto de minhas faculdades e hábitos adquiridos me inclinou a não fazer coisa alguma das que me propunha. Valia-me continuamente do temor que me mantinha crucificada sobre se ofenderia a Deus e perderia sua amizade, por me aplicar, sendo tão ignorante às coisas divinas das quais me devia recear. Este mesmo temor me fazia duvidar de quanto o astuto dragão me sugeria e, duvidando, não lhe dava consentimento. Ajudava-me também o respeito à obediência que me havia mandado escrever e resistir e anatematizar quanto de contrário a isso sentisse em minhas sugestões e persuasões. Acima de tudo, era oculta a proteção do Altíssimo que me defendia, e não queria entregar às feras a alma que, no meio de tais tribulações, ao menos com gemidos e suspiros, a ele recorria. Não tenho palavras para encarecer as tentações, combates, desconsolos, despeitos e aflições que nesta batalha padeci. Vi-me em tal estado que, a meu juízo, entre ele e dos condenados, interiormente, não havia outra diferença senão de que no inferno não há redenção e no outro podia haver. A escritora recorre a Deus e é ouvida. Num desses dias, para respirar um pouco, clamei do fundo do meu coração, dizendo: ai de mim, que em tal estado cheguei, e ai da alma que nela se encontrar. Onde irei, se todos os portos de minha salvação estão fechados? Logo me respondeu uma voz forte e suave em meu interior: onde queres ir fora de Deus? Senti nesta resposta que meu socorro estava preparado no Senhor. Com o alento desta luz comecei a me levantar daquele confuso abatimento em que me via oprimida, sentindo uma força que me afervorava nos desejos e em atos de fé, esperança e caridade. Humilhei-me na presença do Altíssimo e, com firme confiança na sua infinita bondade, chorei minhas culpas com amarga contrição, confessei-me delas muitas vezes e, com suspiros do íntimo de minha alma, fui em busca de minha antiga luz e verdade. Como a divina sabedoria se antecipa a quem a chama, saiu-me ao encontro com alegre semblante e serenizou a noite de minha confusa e dolorosa tormenta. Termina a luta espiritual. Amanheceu-me o dia claro que eu desejava e voltei à posse de minha tranquilidade, gozando a doçura do amor e presença de meu Senhor. Nela conheci as razões que tinha para crer, aceitar e reverenciar os benefícios e favores que seu poderoso braço em mim operava. Agradeci-lhes quanto pude, compreendi quem sou eu, quem é Deus e o que pode a criatura sozinha sendo nada, porque nada é o pecado. Por outro lado, vi quanto pôde ser elevada e sustentada pela divina destra, que sem dúvida é muito mais do que imagina nossa capacidade terrena.
Vencida pelo conhecimento destas verdades, na presença da luz inacessível, grande e forte, sem engano nem dolo, desfazia-se meu coração nessa inteligência, em doces afetos de amor, louvor e agradecimento. Fora ela que me guardara e defendera, para que minha luz não se extinguisse. Durante a confusa noite de minhas tentações, nesta gratidão, apegava-me ao pó, humilhando-me até a terra. Recebe novas luzes espirituais. Para ratificar este benefício, recebi em seguida uma interior exortação, sem ter clara visão de quem procedia. Repreendia severamente minha deslealdade e mau proceder, e ao mesmo tempo, com amável majestade, admoestava-me, esclarecia-me, deixando-me corrigida e instruída. Deu-me novas inteligências sobre o bem e o mal, a virtude e o vício, sobre o certo, o útil, o bom e do que lhe é contrário. Mostrou-me o caminho da eternidade, dando-me notícia dos princípios, meios e fins, do apreço da vida eterna e da infeliz miséria, e pouco lembrada, desdita da eterna perdição, esperança e temor. No profundo conhecimento destes extremos, emudeci e fiquei quase transtornada pelo temor e desalento de minha fragilidade, e o desejo de conseguir o que não merecia. Por me achar sem méritos, a piedade e a misericórdia do Altíssimo me animava, e o temor de perdê-la me afligia. Via a eterna glória e a eterna pena, os dois fins tão opostos da criatura. Para conseguir um e evitar o outro, me pareciam leves todas as penas e tormentos do mundo, do purgatório e até do inferno. Entendia que a criatura dispõe com toda certeza e segurança do favor divino. Não obstante, com a mesma luz, compreendia que a morte e a vida estão em nossas mãos, que nossa malícia ou fraqueza pode inutilizar a graça, e que a árvore permanecerá por toda a eternidade onde cair. Aqui desfalecia de dor, cuja amargura transpassava meu coração e minha alma. Decisão absoluta pela virtude. Aumentou sumamente esta aflição uma enérgica pergunta que o Senhor me dirigiu. Achava-me tão aniquilada no conhecimento de minha fraqueza e perigo, e pelo quanto ofender a sua justiça, que não me atrevia a levantar os olhos em sua presença naquele aniquilamento. Dirigi meus gemidos à sua misericórdia. Respondeu-me dizendo: Que queres, alma? Que procuras? Qual destes caminhos escolhes? Qual tua resolução? Essas perguntas foram uma flecha para o meu coração, e apesar de saber com certeza que o Senhor conhecia meu desejo melhor do que eu mesma, a pausa entre a pergunta e a resposta era de incrível dor. Teria preferido que, se possível, o Senhor se antecipasse e não se mostrasse ignorante do que eu haveria de responder. Impelida, porém, por uma grande força, clamei interiormente e disse: Senhor e Deus Todo-Poderoso, escolho e desejo a senda da virtude, o caminho da eternidade na vida. Por onde me guiais? Se não mereço de vossa justiça, apelo à vossa misericórdia, e apresento em meu favor os infinitos merecimentos de vosso Filho Santíssimo e meu Redentor Salvador Jesus Cristo. Deus aceita a escolha e apresenta condições. Compreendi então que este sumo juiz lembrou-se da palavra dada à sua igreja, de conceder quanto se lhe pedisse em nome de seu unigênito. Segundo meu pobre desejo, nele e por ele era concedida minha petição, sob certas condições declaradas por uma voz intelectual que me disse interiormente: Alma criada pela mão do onipotente Deus, se pretende ser escolhida para seguir o caminho da verdadeira luz e chegar a ser caríssima esposa do Senhor que te chamou, convém que guardes as leis e preceitos do amor que de ti Ele quer. O primeiro era negar efetivamente a ti mesma e a todas as tuas inclinações terrenas, renunciando a todo e qualquer amor que é transitório. Não deves amar nem aceitar amor de nenhuma criatura, por mais útil, formosa e agradável que te pareça. De nenhuma conservarás lembrança ou afeição, nem tua vontade deverá repousar em coisa criada, mais do que for ordenado por teu Senhor e esposo, para a prática da caridade bem ordenada ou enquanto te possam ajudar e amar somente a Ele. Completa a renúncia. Quando estiveres cumprido perfeitamente esta negação e renúncia, e ficares livre e só afastada de todo o terrestre, deseja o Senhor
que com asas de pomba eleve velozmente o voo a um alto estado, no qual sua dignação quer colocar teu espírito, para que ali permaneças e tenha morada. Este grande Senhor é esposo zelosíssimo e seu amor e ciúmes fortes como a morte. Deste modo te quer guardar em lugar seguro, para dele não saíres, e te afastar de onde não te convém estar, para gozares de seus carinhos. Quer também determinar pessoalmente com quem podes te comunicar sem receios. E esta lei justíssima deve ser observada pelas esposas de tão grande rei, pois até as do mundo, para serem fiéis, a seguem. A nobreza de teu esposo exige que te mantenhas à altura da dignidade e título que dele recebes, sem atenderes a coisa alguma que seja indigna do teu estado e te torne incapaz do adorno que ele te dará para entrares em seu tálamo. Segunda condição. Em segundo lugar, quer que diligentemente te despojes da vileza, dos andrajos de tuas culpas e imperfeições, imundos pelos efeitos do pecado e repugnantes pelas inclinações da natureza. Quer lavar tuas manchas, purificar-te e reformar-te com sua formosura. Não obstante, nunca deverás perder de vista as vis e pobres vestes de que te despojam, para que a lembrança deste benefício faça o nardo da humildade desprender suave perfume para este grande rei. Jamais esqueças da obrigação que deves ao autor da tua salvação, que com precioso bálsamo de seu sangue quis purificar-te, curar tuas chagas e copiosamente iluminar-te. Terceira condição: o traje da perfeição espiritual. Depois de tudo isso, acrescentou aquela voz, esquecida de todo o terrestre, para que o sumo rei cobisse tua formosura. Quer que te adornes com as joias que se agradou te preparar, a veste que te cobrirá inteiramente. Será mais branca do que a neve, mais refulgente que o diamante, mais resplandecente que o sol, mas tão delicada que se te descuidares facilmente a mancharás. Se isto acontecer, desgostarás o teu esposo, mas se a conservares na pureza que ele deseja, teus passos serão formosíssimos, como as da filha do príncipe, e sua majestade se agradará de teus afetos e ações. Por cinto deste vestido, comunica-te o conhecimento de seu poder divino e o santo temor, a fim de que, cingidas tuas inclinações, te ajustares ao seu agrado. As joias e colar que adornarão o colo de tua humilde submissão serão as pedras da fé, esperança e caridade. Aos altos e eminentes cabelos de teus pensamentos e divinas inteligências servirá de diadema a sabedoria e ciência infusa, que te comunica, e toda a beleza e riqueza das virtudes será o realce que adornará teu traje. Por sandálias te servirá a solícita diligência em fazer o mais perfeito, e os laços deste calçado serão a atenção e vigilância que te guardarão do mal. Os anéis te tornarão belas tuas mãos, serão os 7 dons do Divino Espírito. O resplendor de teu rosto será a participação da divindade que pelo santo amor te iluminará. De tua parte, acrescentarás o rubor da confusão por tê-lo ofendido, e sirva-te de brio para não voltar a ofendê-lo, a comparação entre o grosseiro e desprezível traje que deixaste com este formoso que recebes. O dote da esposa. Já que pelo teu próprio haver és miserável e pobrezinha para tão alto desposório, quer o Altíssimo tornar mais firme este contrato, dando-te por dote os infinitos merecimentos de teu esposo Jesus Cristo, como se existissem para ti só. Faz-te participante de sua riqueza e tesouros que contém tudo quanto encerra os céus e a terra. Tudo é propriedade deste Supremo Senhor, e de tudo serás senhora como esposa, de tudo usando para ele mesmo e para mais amá-lo. No entanto, lembra-te, alma, que para conseguir tão raro benefício, teu Senhor e esposo quer que te recolhas toda dentro de ti mesma, sem jamais deixares teu interior. Porquanto, aviso-te do perigo, mancharás esta formosura com qualquer pequena imperfeição.
Se por fraqueza acometeres, levanta-te logo com energia e chora arrependendo-te de tua pequena culpa como se fora a mais grave. O mundo da vivência espiritual. Para que também tenhas habitação conveniente a tal estado, não quer teu esposo restringir tua morada. Apraz-lhe, pelo contrário, entregar para habitares os intermináveis espaços de sua divindade, e aí espareceres nos imensos campos de seus atributos e perfeições. Neles a vista se estende sem encontrar horizonte, a vontade se deleita sem preocupação, e o gosto se sacia sem amargura. Este é o sempre ameno paraíso, onde se recreiam as esposas caríssimas de Cristo, onde colhem as flores e a mirra fragrantes, e onde se encontra o todo infinito, por se haver renunciado ao imperfeito nada. Aqui habitarás com segurança, tua convivência e conversação será com os anjos, tendo-os por amigos e companheiros, e de sua frequente conversação e trato copiarás e imitarás suas virtudes. Tais graças não recebidas pela intercessão de Maria Santíssima. Adverte, alma, continuou a voz, na grandeza deste benefício. A mãe de teu esposo e rainha dos céus te adota novamente por sua filha, te recebe por discípula e se constitui tua mãe mestra. Por sua intercessão recebes tão singulares favores, os quais te são concedidos para escreveres sua santíssima vida. Por este motivo recebes o perdão que não merecias, e te é concedido o que não, se não for essa missão, não receberias. Que seria de ti, se não fora a mãe de piedade? Já terias perecido se sua intercessão te faltasse, e se pela divina condescendência não tivesse sido escolhida para escrever esta história, pobres e inúteis seriam tuas obras. No entanto, tendo em vista este fim, o Eterno Pai te escolhe por sua filha, esposa de seu filho unigênito, o Filho te recebe para participares de seus estreitos amplexos e o Espírito Santo para gozares de suas iluminações. A Escritura deste contrato e desposório, escrita pelo dedo do Altíssimo, será impressa no alvo papel da pureza de Maria Santíssima, com a tinta do sangue do Cordeiro. O executor é o Pai Eterno, o vínculo que te unirá com Cristo é o Divino Espírito, e o fiador serão os méritos do mesmo Jesus Cristo e sua mãe. Pois tu és um vil bichinho, nada tens para oferecer, e só te é pedida a vontade. A escritora recebe nova ordem para escrever. Até aqui chegou a voz e a admoestação que me foi dada julgava ser de um anjo, mas não sabia ao certo, porque não via como noutras vezes. O revelarem-se ou encobrirem-se estes favores depende da disposição da alma que os recebe, como sucedeu aos discípulos de Emaús. Outros muitos sucessos se me ofereceram para vencer a oposição da serpente na composição desta divina história. Referi-las agora seria alongar muito. Continuei alguns dias em oração, pedindo ao Senhor me dirigisse e ensinasse para não errar, expondo-lhe minha insuficiência e retraimento. Mandou-me o Senhor que ordenasse minha vida com toda a pureza e grande perfeição e continuasse o que começara. A Rainha dos Anjos, principalmente, intimou-me sua vontade muitas vezes com grande doçura e carinho, mandando-me que, como filha, lhe obedecesse em escrever sua vida santíssima como havia começado. Recorre à obediência. A tudo isto quis ajuntar a segurança da obediência, e sem manifestar o que entendia do Senhor e de sua Mãe Santíssima, perguntei ao prelado e confessor o que me ordenava fazer nesta matéria. Respondeu mandando-me por obediência que escrevesse, continuando a segunda parte. Vendo-me obrigada pelo Senhor e pela obediência, voltei à presença do Altíssimo na oração, despindo-me de qualquer vontade própria, no conhecimento de minha pequenez e perigo de errar. Prostrada ante o divino tribunal, disse a sua majestade: Senhor meu, o que quereis fazer de mim? A esta proposição tive a inteligência do que segue. Maria intercede por sua serva. Pareceu-me que a divina luz da Beatíssima Trindade me revelava pobre e cheia de defeitos, e repreendendo-me por eles, com severidade me admoestavam, dando-me altíssima doutrina e salutares instruções para a perfeição da vida. Para isto, fui purificada e iluminada novamente. Conheci que a Mãe da Graça, Maria Puríssima, estando presente ao trono da divindade, intercedia por mim.
Com aquele amparo animei minha confiança e, valendo-me da clemência de tal mãe, voltei-me para ela e disse só essas palavras: Minha Senhora e meu refúgio, socorrei-me como verdadeira mãe a pobreza de vossa escrava. Pareceu-me que ouvia a minha súplica e que, falando com o Altíssimo, lhe dizia: Senhor meu, a essa inútil pobre criatura quero receber de novo por filha e adotá-la para mim, ação de rainha liberalíssima e poderosa. Respondeu-lhe, porém, o Altíssimo: Esposa minha, para tão grande favor como esse, que alega essa alma de sua parte, pois não o merece, sendo bichinho inútil e pobre, ingrata a nossos dons? A escritora almeja ser escrava de Maria. Ó incomparável poder da divina palavra! Como explicarei os efeitos que me causou esta resposta do Todo-Poderoso? Humilhou-me até o meu nada. Conheci a miséria da criatura em minhas ingratidões para com Deus. E desfazia-se meu coração entre a dor de minhas culpas e o desejo de conseguir aquela imerecida e grande felicidade de ser filha dessa soberana Senhora. Com temor elevava meus olhos ao trono do Altíssimo, e meu rosto se alterava entre a ansiedade e a esperança. Voltava-me a minha intercessora, e desejando-me recebesse por escrava, pois não merecia o título de filha, sem palavras, falava-lhe no íntimo de minha alma. Entendi que a grande Senhora dizia ao Altíssimo: Maria pede essa graça. Divino Rei, Deus meu, é verdade que de sua parte essa pobre criatura nada tem que oferecer à vossa justiça. Mas eu apresento os merecimentos e o sangue que por ela derramou meu Filho Santíssimo, e com eles a dignidade de mãe de vosso unigênito que recebi de vossa inefável piedade. Acrescento ainda o que fiz em seu serviço, e o tê-lo trazido em meu seio, alimentado com meu leite, e acima de tudo vos apresento vossa mesma divindade e bondade. Suplico-vos, tenhais por bem que esta criatura seja adotada por minha filha e discípula, e eu responderei por ela. Com meu ensinamento emenderá suas faltas e aperfeiçoará suas obras para o vosso agrado. Deus concede o pedido de sua mãe. Concedeu o Altíssimo esta petição. Seja eternamente louvado por ter ouvido a grande rainha, intercedendo pela menor das criaturas. Senti em minha alma grande júbilo que não é possível explicar. De todo o coração me dirigi às criaturas do céu e da terra, e sem poder conter meu alvoroço, convidei-as a louvarem por mim o autor da graça. Parecia-me que lhes bradava: ó moradores e cortesãos do céu, e todas as criaturas viventes, formadas pela mão do Altíssimo. Vede esta maravilha de sua liberal misericórdia, e por ela bendizei-o, louvai-o eternamente, pois elevou do pó a mais vil do universo, enriqueceu a mais pobre e honrou a mais indigna, como sumo e poderoso rei. E vós, filhos de Adão, se vedes a mais órfã amparada, a mais pecadora perdoada, saí de vossa ignorância, erguei-vos de vosso desalento e animai vossa esperança. Se a mim o poderoso braço favoreceu, chamou e perdoou, todos vós podeis esperar a salvação. Se a quiserdes assegurar, buscai o amparo de Maria Santíssima, solicitai sua intercessão e a tereis por mãe de inefável misericórdia e clemência. Agradecimento da escritora. Voltei-me para esta poderosíssima rainha e lhe disse: Eia, Senhora minha, já não me chamarei órfã, pois tenho mãe, e mãe rainha de toda a criação. Já não serei ignorante, a não ser por minha culpa, pois tenho a mestra da divina sabedoria. Não serei mais pobre, pois tenho Senhora, que é de todos os tesouros do céu e da terra. Já tenho mãe que me ampare, mestra que me instrua e corrija, Senhora que me governe. Bendita sois entre as mulheres, maravilhosa entre as criaturas, admirável no céu e na terra, e todos confessem vossa grandeza com eternos louvores. Não é fácil nem possível que a menor das criaturas, o mais vil bichinho da terra, vos possa dar retribuição. Recebei-a da divina destra, da visão beatífica, onde estais em Deus, gozando por toda a eternidade. Ficarei reconhecida e obrigada escrava, louvando ao Todo-Poderoso enquanto me durar a vida, por sua liberal misericórdia, me ter favorecido, dando-me a voz, Rainha minha, por mãe e mestra. Meu afetuoso silêncio vos louve, porque minha língua não tem palavras nem termos adequados para o fazer, sendo todos insuficientes e limitados.
recebe graças para sua missão. Não é possível explicar o que sente a alma em tais mistérios e benefícios. Este foi de grandes bens para a minha, pois logo se me transmitiu grande perfeição de vida e obras, que me faltam termos para explicar conforme entendi. Disse-me o Altíssimo que tudo me era concedido por Maria Santíssima, a fim de escrever sua vida. Conheci que, confirmando o Eterno Pai este favor, escolhia-me para manifestar os sacramentos de sua filha. O Espírito Santo, com sua influência e luz, para declarar os ocultos dons de sua esposa, e o Filho Santíssimo me destinava para revelar os mistérios de sua mãe, a Imaculada Maria. Para me dispor a esta obra, conheci que a Beatíssima Trindade iluminava e banhava meu espírito com especial luz da divindade, e que o poder divino me tocava as faculdades como um pincel e as iluminava com novos hábitos para realizar atos perfeitos nesta matéria. Deverá imitar Nossa Senhora. Mandou-me também o Altíssimo que com todo desvelo procurasse imitar, o quanto conseguisse, minhas fracas forças, tudo que entendesse e escrevesse sobre as virtudes heróicas e atos santíssimos da Divina Rainha, ajustando minha vida a esse modelo. Reconhecendo-me tão inapta como sou para cumprir esta obrigação, a mesma Clementíssima Rainha ofereceu-me novamente seu auxílio e ensino para tudo o que o Altíssimo mandava e me destinava. Pedi a bênção da Santíssima Trindade para começar a segunda parte desta divina história e entendi que a recebia de cada uma das 3 pessoas. Saindo desta visão, procurei lavar minha alma com os sacramentos e a contrição de minhas culpas, e em nome do Senhor e da obediência, pus mãos à obra para a glória do Altíssimo e de sua Mãe Santíssima, a sempre Imaculada Virgem Maria. Resumo da segunda parte da obra. Essa segunda parte compreende a vida da rainha, desde o mistério da encarnação até a subida de Cristo, Senhor nosso, aos céus, inclusive, além disso, que é o principal. Contém toda a vida e mistérios do mesmo Senhor com sua paixão e morte santíssima. Aqui só quero advertir que os benefícios e graças concedidas a Maria Santíssima, com o fim de prepará-la ao mistério da encarnação, principiaram desde o instante de sua Imaculada Conceição, porque então, na mente e decretos de Deus, já era mãe do eterno Verbo. Na medida, porém, em que se aproximava o fato da encarnação, iam crescendo os dons e favores da graça. E ainda que estes pareçam, desde o princípio, todos de uma mesma espécie e gênero, iam aumentando e crescendo. E eu não tenho termos novos e diferentes adequados a estes aumentos e novos favores. Assim, é necessário, em toda a história, remeter-nos ao infinito poder do Senhor, que dando muito, lhe fica infinito que dar, por sua vez, a capacidade da alma e muito mais a da Rainha do Céu, tem seu gênero de infinidade para receber cada vez mais, como a ela aconteceu, até chegar ao cúmulo da santidade e participação da divindade, como nenhuma outra criatura chegou, nem chegará jamais. O mesmo Senhor me ilustre para prosseguir esta obra com seu divino beneplácito. Amém.